Se solta, cara. Se solta. Não, ele vai soltar. Solta, Roger. Ele tá preso, vai soltar. Ele não tá acostumado com essas coisas. Come um Evo. Aí pode dar um biscoitinho pra ele, ele comendo um biscoitinho. Abre o biscoito. É o momento que eu falo. Isso, come o biscoito. Come um biscoitinho. Dá pra ir falando comendo biscoito. Claro que dá, mas claro tem que que dá. ser. É aqui mesmo. Vamos fazer Não isso. precisa. Não, esse é teu. Pode. A gente não divide O biscoito. outro também. Não, A gente não divide biscoito, cada um tem o seu. Viu? Biscoito é individível. É, a gente não divide. Individível. Pode comer. Bem-vindo ao primeiro podcast, ou Pod o Evo, ou Cast o Evo, o EvoCast, o EvoCast. Bem-vindo ao primeiro EvoCast, o podcast da Uevo, que vai começar a falar sobre os mais diversos assuntos relacionados a nutrição esportiva, esporte e como a gente traz proteína para o nosso dia a dia, que não seja só conectada com aquela galera de high performance, sabe? Mas que pode começar com todo mundo que está com desejo de ter o bem-estar no seu dia a dia, mas não sabe por onde começar. Quem sabe o melhor caminho seja pela alimentação. Não é, Graci? Eu tenho certeza que começa pela alimentação. Como assim? Quem sabe, né? Quem sabe? Mas eu acho que o mais importante, Marcelo, é a gente falar que a Uevo veio para o evolução, né? O evoluir, né? Não, a gente brinca aqui muito que a Uevo é o evolução da proteína. E afinal de contas, onde é que a gente coloca a proteína? A proteína vem antes, vem durante, vem depois do treino? Que tipo de treino? Que tipo de corrida? Então a gente tá aqui para desmistificar isso hoje no EvoCast com dois convidados super especiais. A Mariana Fritti e o Roger Weber, que são corredores de primeira linha. O Marcelo disse que não era pra quem tinha performance, mas erramos, né? Porque hoje a gente trouxe só performance aqui pra essa mesa. Só a galera do corre. Vai, corre muito. Corre muito. Que legal. Então, quero apresentar nossos convidados. Mariana Fritti aqui, jornalista, empreendedora, maratonista amadora. A Mariana produz conteúdo sobre o estilo de vida, coberturas de provas e informações sobre a comunidade da corrida. Fez seu primeiro quilômetro em 2015 para ajudar a enfrentar uma depressão. O esporte a curou e até hoje é um aliado de saúde física e mental. Ela é embaixadora de provas como a Maratona Internacional de Porto Alegre e a Granado Pink e tem no currículo incontáveis rústicas e meias maratonas. Completou 6 maratonas, entre elas a World Marathon Majors de Nova York e Berlim e a Marathon Pour Tours, a inédita maratona para amadores das Olimpíadas de Paris 2024. Entre as marcas parceiras de seus conteúdos estão a Olímpicos, Unimed Porto Alegre, Foco Radical, Instituto Biomec e Modapé Esportes. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Estou até um pouco nervosa, né? Porque é o primeiro podcast. Não fique. A gente tá aqui pra descontrair. Isso aqui é um podcast feliz. É como se a gente estivesse na vida do carro pra cá, pro estúdio, falando como a gente tava falando. E o nosso outro convidado, Roger Weber, 33 anos, formação em Direito, trabalho com perícias médicas no ramo de seguros há quase 9 anos. Treino de corrida e musculação há mais de 8 anos. 11 maratonas e treinando para Chicago em 12 de outubro. Prova mais marcante, Boston, em 2024. Os tempos que me marcaram foram as últimas meia maratona feitas em 2025, 1h19, e a maratona de Porto Alegre em 2h46. Roger, seja muito bem-vindo, fenômeno. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, são pessoas que eu admiro e estar junto de uma marca tão grande, tão legal, é um privilégio. Não, a gente que merece estar aqui com a companhia de vocês e pra abrir, né? Vamos descontrair, eu acho que já tô até com calor. O Roger daqui a pouco vai tirar o moletom e a Mariana vai tirar aí o casaco. Quero saber de vocês, gente, como é que foi essa entrada na corrida aqui? A Mari falou que foi pra curar uma depressão. Como é que isso aconteceu, Mari? Então, foi literalmente assim, eu passei por um episódio de depressão e assim é uma coisa que eu não escondo de ninguém. Eu até acho que contando essa história eu posso ajudar muitas pessoas, né? Eu tive o meu primeiro episódio de depressão foi em 2015 e eu, assim, pra tentar tratar, eu sabia que eu precisava fazer atividade física, sabia
que eu precisava me mexer, né, para ter um pouco de endorfina. Então me matriculei numa academia e quando eu comecei nessa academia, a coisa que eu mais gostava de fazer era correr na esteira. Assim, eu odiava musculação, odiava, assim, sempre tinha. Odeio até hoje. Não é Até só hoje, você, né? Mas cara. hoje a gente tem que fazer musculação para poder continuar correndo. Então, eu era assim 10, 15 minutos na esteira, correndo bem devagarzinho e o resto de musculação. E eu adorava correr e odiava musculação. E aí, aos poucos, eu fui correndo mais e diminuindo o tempo de musculação, né? Sim. Quando eu vi, eu tava indo pra academia só pra correr na esteira. Então, e eu percebi, assim, que eu fazia esse treino de corrida e eu saía desse treino outra pessoa, assim. Eu percebia que o meu humor mudava, eu já me sentia mais feliz, assim, só de fazer aquele treino na esteira. Então eu percebi, bom, a corrida tá me ajudando muito, assim. Eu via que ela me ajudava muito na saúde mental e eu nunca mais parei. Assim, e depois, 2 anos depois, eu tive um outro episódio um pouco delicado também de depressão e novamente eu fui muito fiel à corrida, assim. A corrida foi tua parceira? É como a gente costuma dizer, não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico, é muito terapêutico, assim, e realmente, eu acordava de manhã, assim, com zero vontade de trabalhar, de estudar, de fazer as coisas, e a primeira coisa que eu fazia era ir correr, porque eu sabia que quando eu voltasse da corrida, eu ia me sentir viva de novo. E era exatamente isso que acontecia, assim. Então eu comecei a ganhar gosto pela corrida, comecei a participar de provas de 5, 10 e virou um vício, assim, um vício muito bom, né? Roger, e tu, como é que foi teu início na corrida? Como despertou? Já nasci correndo? Não, bem pelo contrário. Eu, desde cedo, eu sempre fui muito ligado ao esporte. Então, qualquer esporte, seja com bola ou com 100, eu sempre pratiquei. Mas quando eu sou do interior de Cachoeira do Sul, quando eu vim para Porto Alegre para poder estudar, eu acabei saindo um pouco do esporte e deu um gapzinho ali. E foi quando eu comecei a me alimentar um pouco mal e aí ganhei peso. Ah, eu gostei disso, da parte do se alimentar mal. O Então, que era o alimentar mal? Tu não ter regras, né? Tu comer de forma desregrada, comer quantidades e não queimar isso que tu tá comendo. Isso tu é jovem, então tu era super jovem e já tinha isso de uma alimentação desregrada. Então acho que foi um período de faculdade, de estudos ali, quando tu tá nessa fase assim, então é balada, enfim, é comida, de forma errada, de forma equivocada, né? E aí então o resultado disso é o ganho de peso. Então, enfim, passei esse período e aí então, antes da corrida, eu fui para treino de musculação. E aí, através da musculação, gostei muito, eu comecei a aquecer o meu treino de academia ali, de hipertrofia, correndo na esteira. E também consegui sentir os efeitos, não só de um treino melhor de musculação, mas também um efeito na balança ali, porque foi mais um alinhado a eu ter essa perda de peso. Isso, eu sempre gosto de falar essa parte como nutricionista esportiva em relação à percepção, né? Então, muito se orienta para fazer musculação, para ganhar massa e emagrecer. Aí esse é um ponto X. Aí o segundo diz assim, olha, se tu quer realmente melhorar teu condicionamento físico, tu vai ter que fazer cardio. Aí a pessoa vai lá e faz a esteira. Aí muitos fazem numa velocidade fora da zona, né? Não emagrece. Porque na realidade o que emagrece mesmo é dieta, né? Definição muscular é dieta. Então, tecnicamente não é que não vai adiantar fazer musculação ou corrida. Acontece que as duas coisas vão precisar da dieta para serem potencializadas, senão isso não vai acontecer. Então foi isso que tu viu. Exatamente, foi o casamento desses 3 pilares, tanto do cardio quanto do treino ali de musculação. E também, claro, aí já fui procurar uma profissional na época para poder me auxiliar nisso. Mas enfim, aí eu comecei a correr na esteira, começou a me dar diversos benefícios, até mesmo o que a Mari comentou aqui da questão mental, a questão de estar mais ativo, de se sentir melhor. E aí eu migrei para a rua. E aí aquele aquecimento que era 10 minutos, dava em torno de 1,5 km, quando eu vi virou quase 3 km, 10 minutos. Então eu, na esteira, migrei para a rua. E aí depois não parou mais. Quando vocês viram que tinha esse potencial na corrida de vocês, a primeira coisa que vocês fizeram, se foi a primeira, foi procurar uma assessoria de corrida ou não? O que vocês fizeram?
Não, inclusive eu fiz uma coisa muito errada que eu não recomendo pra ninguém. Não façam. Hoje eu vejo que foi uma coisa muito errada. Eu comecei a correr por conta, eu demorei muito pra procurar uma assessoria. Eu corri, antes de procurar uma assessoria, eu já tinha corrido acho que umas 4,5 maratonas. Antes de procurar uma assessoria, assim, que coragem! Conta. Coragem e um pouco de responsabilidade. Porque, assim, a gente sabe a importância de uma assessoria, né? De tu ter um acompanhamento. E, claro, eu corria muito devagar, assim, pra completar, pra curtir, pra sentir toda Então, tu mesmo montava teus treinos? Mais ou menos, mais ou menos. Vou pra internet e vou montar os treinos. Na verdade, eu nem montava treinos. Eu saía, eu já tô com vontade de correr 10. Aí, corria, sabe? Aí, vamos escrever numa meia maratona e vou ver como é que vai ser. Gostei, vou pra próxima. E obviamente, né, consequências disso. Tive muitas lesões nesse período. Tanto que depois que eu procurei uma assessoria, comecei a treinar com um treinador, assim, eu nunca mais tive as lesões que eu tive. E a alimentação nessa época que tu fazia, digamos, as meias maratonas sem nenhuma assessoria, tu também fazia tua nutrição... tipo, eu que mando? Exatamente, também não recomendo pra ninguém. Procure um profissional pra ajudar. Exatamente. Porque é difícil. Porque a gente, antes de ter um acompanhamento nutricional, a gente acha que sabe das coisas, que tá fazendo a coisa certa, mas a gente não sabe. A gente só aprende depois que vem um nutricionista e diz, olha, pra correr tanto, tu precisa se alimentar assim, tu precisa de carboidrato, tanto, tu precisa de proteína, tanto. E a gente não sabe das coisas, né? A gente vai muito no feeling, assim, quem não é da área. E os jovens, né? Jovens. Os jovens. Os jovens. Estão destemidos. E tanto que quando eu entrei numa assessoria de corrida, eu procurei uma nutricionista pra me ajudar, porque aí eu já comecei a pensar em melhorar meus tempos em meia maratona e no futuro correr uma maratona. Então, a alimentação tá, digamos, 100% ligada ao desempenho, né? Então, e quando a gente fala em alimentação ou nutrição, a gente não fala, claro, né, nas refeições, café da manhã, almoço e jantar, mas a gente fala de uma suplementação adequada para esse momento. Então, o que a gente vai estar utilizando de carboidrato intratreino, qual quantidade de eletrólitos, o que isso vai influenciar ou não, hidratação é a mesma coisa que eletrólitos, sim ou não. E isso é importante, digamos, o pessoal que está começando agora com esse boom da corrida, que é o que eu quero falar também com vocês, né? Tá todo mundo correndo, mas será que tá todo mundo mesmo se preparando de forma correta para esse boom da corrida? Será que estão fazendo uma nutrição adequada? Será que já procuraram de repente um fisioterapeuta? Será que fizesse um teste cardíaco, né, para isso? E tu, Roger, como é que foi essa questão de migrar? Migrou e foi direto para uma assessoria? Eu na real eu trouxe comigo alguns ensinamentos que o treino de musculação sempre me deu, assim. Eu já de cara eu sempre fui muito inquieto de buscar a informação, né? Então eu já tinha um profissional de educação física que me acompanhava e já tinha minha nutricionista ali também que me acompanhava para esses treinos de hipertrofia. Então eu fiz uma migração com esses profissionais, né? E na academia que eu frequentava já tinha um programa de corrida. E é por isso que o pace baixou desse jeito. E aí então... Entenderam? Então ele só provou, né, Marcelo? O pace baixa quando a gente faz o caminho certo mais rápido. Exato. Então, além disso tudo, as pessoas mais antigas da assessoria na qual fazia parte naquele momento, eu questionava elas. Qual o caminho? O que vocês fazem? O que pode me dar atalhos que eu fique longe de lesões, que eu acho que é o que mais assola, né, todos os atletas. Então foi aí que eu descobri o que a gente tem que fazer, que é o básico, né? Que é se alimentar bem, dormir bem, fazer fortalecimento muscular, hidratação. E aí eu conheci também a fisioterapia preventiva, que é o que te também... É o suprassumo. Exato. Esse casamento de todas essas balizas te faz ficar muito mais distante de um processo lesivo. E aí te dá essa qualidade. Porque o que te faz correr mais rápido ou ter melhores resultados é a constância. E para tu ter constância, tu tem que estar bem. E se tu vai estar bem, tu tem que fazer esse caminho. Então, acho que foi... Na real, as pessoas corretas e a minha inquietação ali me levaram a ter um caminho, talvez um atalho para melhorar os meus tempos. Mas aí tu já teve aquele pensamento, né? Olha,
vou olhar pro lado e vou ver o que as pessoas certas estão fazendo, né? Ou o que eu tô vendo que tá dando certo aqui. Então, vou olhar pra isso. Então, claro, a Mari, né? Mulheres, né? As mulheres são mais teimosas. Não, eu consigo, eu vou fazer aqui um pouco sozinha. Eu sei como é. Não, tanto que até a gente trabalha, né? Eu, o Roger, também como influenciadores, assim. E eu gosto de contar essa história porque eu acho que contar também os nossos erros acaba influenciando a pessoa a não cometer os nossos erros. E como o Roger tava falando, a corrida, o outro esporte, a natação, bike, nunca é só o esporte em si. Pra tu ter uma performance, pra tu evitar lesões, tu precisa ter todo um acompanhamento de outros profissionais, além do teu treinador, né? E aí entra a alimentação, né? Nunca é só correr. Essa frase que a gente sempre fala, né? Nunca é só a corrida, é muito real, assim. É muito real. E isso tudo eu aprendi depois que eu entrei numa assessoria, depois que eu procurei uma nutricionista, também comecei a fazer fisioterapia preventiva. É toda uma equipe, por mais que nós não somos atletas profissionais, mas no momento em que tu se dedica diariamente a um esporte de busca performance, a gente treina todos os dias, né? É importante ter uma equipe multidisciplinar por trás. Como isso é louco, né? É legal falar aqui que nós três somos da mesma assessoria, né? Uma simples coincidência. Temos treinadores diferentes, vocês têm o mesmo treinador, né? Eu tenho um treinador diferente, treinador de triatlon, vocês treinador de corrida, mas assim, os fundamentos são os mesmos. Às vezes a gente quer fazer mais e eles dizem nem pensar. Né? Tipo assim, eu tô bem, nem pensar, vai descansar. Não, mas eu não quero, eu tô bem, eu vou continuar. Não vai descansar. E às vezes a teimosia ou não querer obedecer, né? Justamente pra tá bem quando ele te exigir. Que coisa difícil, gente, é seguir uma planilha, né? Porque às vezes a gente acha que a planilha não é suficiente pra gente, ou a gente acha que ela tá em excesso, a gente não vai conseguir, né? Então, é isso que tu falou assim, treino todo dia. Pra nós é muito normal, porque todo dia a gente já sabe na segunda a gente já sabe todos os treinos da semana, né? Exato. E aí então as pessoas falam, meu Deus, treinar todo dia, mas como é isso, né? Se vocês não trabalham então, só treinam. Não, a gente trabalha, treina, lava roupa, tem mais roupa de treino do que roupa de academia e treino do que roupa normal de sair, é só o que a gente tem. E aí ficam muitas coisas nesse paralelo, e aí agora eu vou puxar aqui brasa pro nosso assado, Marcelo, né? Eu como nutricionista e farmacêutica, eu sempre cuidei muito da alimentação, mas óbvio também da suplementação. E queria saber de vocês, o que vocês suplementam, se vocês suplementam alguma coisa, se vocês têm um pré-treino, o que vocês costumam utilizar que funciona? Olha, eu utilizo a creatina há muitos anos. É algo que desde a musculação até os treinos do endurance, né, da corrida, me dá um ganho muito, muito, muito grande, assim. Também utilizo betalanina, também a Graça pode dar uma contribuição mais técnica. Essa betalanina tu usa quando tu tem parestesia, sente aquele formigamento? Dá o formigamento, porque eu não faço o que a bula pede ali pra tu dosar durante o dia. Eu tomo junto. Tu toma ali. A dosagem inteira numa vez só e já era. Sucugami. São as 2 gramas diárias ali e dá o formigamento, mas eu até gosto. Tem gente que não gosta, mas... Parece que tá agindo, sabe o Hulk quando fica verde? Sim. Então, é mais ou menos isso. Sabe que a betalanina, óbvio, o aminoácido, ela tem essa função de gerar qualidade e aumento de força, mas a parestesia é a maior sensação, digamos, que a gente brinca, que é a sensação placebo que dá o efeito no atleta, porque senti que alguma coisa aconteceu, que entrou nas veias, tá bombando. Então, isso é bem interessante. E tu, Mari? Então, eu também sou da creatina, que tem o Roger há bastante tempo, mas até tu comentou de pré-treino, né? E é curioso que as pessoas perguntam muito, né? O que tu come de correr? Eu sempre falo, eu como pão. Só pão? Pão com mel e um pedacinho de queijo, alguma coisa, mas é sempre pão há muitos anos, assim. Mas sim, depois eu uso creatina, também sempre depois do treino... tomo proteína, faço um shake com alguma proteína, né?
E até a Graça também pode, ela que é nutri, né, pode explicar melhor a importância disso. Na verdade, eu acho muito curioso porque lá no consultório aparecem vários tipos de atletas, né? Aqueles que conseguem comer antes de sair para correr e aqueles que não conseguem engolir nada. Então eu tenho sempre um desafio. O que eu vou dar para esse corredor, para esse atleta que vai correr? Então, para uns a gente inventa o suco gummy. Então o suco gummy vai ter lá nitrato, vai ter creatina, vai ter suco de uva porque eu preciso de frutose, né, imediata para ele. E isso em pouca quantidade, tipo 100, 150 ml no máximo, porque é o que ele tolera. Vai correr às 5 da manhã, ou vai correr às 6 da manhã, vai acordar às 5, não tem tempo de digerir o pão, ele estranca, ele passa mal. Então a gente faz esse suco com frutose, creatina, nitrato, e eu gosto sempre de pedir para ele colocar um sachê de eletrólitos, que é o que a gente estava falando antes, né? Coloca os eletrólitos ali e toma isso e sai para correr. E fazer o café completo depois do treino. Depois do treino. Eu não sei o que tu faz, Roger. Eu, no meu café, eu não abro mão. Tu acorda antes pro café? Sim, eu acordo sempre umas 2 horas antes de começar. Tu quer dizer que no sábado tu acorda às 4? Exato. 13h30, 4. Nunca eu ia deixar de dormir 1 hora. Não, eu tomo suco gummy. 2 alimentos que eu não abro mão é o ovo e o pão. Então, é uma fatia de pão e 2 ovos. Se eu não como, eu sinto falta. Eu tenho lá um treino de 25, 30, 32, 36 quilômetros. Se eu chego no 18 e eu sei que eu não comi aquele ovo que eu precisava, é meio psicológico. É o mental. Eu preciso. Então eu me sinto bem, eu tenho uma boa digestão. Tem pessoas, né, que enfim, não. Exato, super normal. Mas eu gosto muito, utilizo de pré-treino. Utilizo os eletrólitos intra-treino, né, junto com a minha garrafinha de água, então eu misturo. Bota na garrafinha, no squeeze de silicone e leva contigo. Até a minha garrafinha ela é um acrílicozinho, eu já tô acostumado ali, né, então eu utilizo ela. E no meu pós-treino eu utilizo até o meu xodózinho, que é o shake de morango da Whey. Isso eu já vi, o morango tá nas páginas. Eu adoro, não abro mão. Então, até pra questão da recuperação, né? Eu acho que a proteína ela é fundamental. Ela te dá esse ganho muito bom, porque a gente corre um longo no sábado, né? Um exemplo. No domingo tu tem que fazer aquele treino, aquela rodagem mais leve. Então, para tu ter esse ganho de poder te recuperar mais rápido, a proteína é um auxiliar muito legal, muito bom. E pro resto da semana também, né? Claro. Eu gosto muito de ovo depois do treino também. O meu pós-treino é que eu faço pré-treino e também o meu café da manhã pós-treino, depois do treino, né? Que daí, quando eu tô com tempo, eu gosto de sentar, fazer um omelete, alguma coisa. Eu adoro comer ovo no pós-treino, mas aí se eu tô com um pouco mais de pressa, né? No dia a dia, que a gente trabalha, faz um monte de coisa, né? Eu gosto também do shake de morango, é o meu preferido. E eu bato com leite ou com banana, alguma coisa, tomo e começo o meu dia, assim. Mas a proteína pra mim é super importante, que nem o Roger falou, assim, pra recuperação há anos, sempre depois do treino tem algum tipo de proteína. Então eu vou dar uma dica pra vocês corredores, né? Na verdade, sim, a proteína, ela sempre entra como recovery. Vocês não vão ver, por exemplo, atletas utilizando proteína, pelo menos corredores, não irão utilizar proteína no meio da corrida. Porque a gente precisa de energia rápida, precisa de glicose, frutose, né? Então, aí nessas ordens. Mas, depois da corrida, longo ou não, do treino ou não, o que a gente precisa para reconstituição muscular, melhora da qualidade de fibras, é proteína. E aí, sem falsa modéstia, tá? Quando a gente precisa de um recovery 4-1, a gente tem a barra de proteína da Uevo. Por quê? Porque ela tem mais de 50 gramas de carboidrato para 12, 13, até 14 gramas de proteína, que seria o 4-1, que é aquilo que a gente vê em muitas marcas, né, relacionadas, e a gente teria de imediato numa barra sólida para utilizar ela como recovery. Então, assim, terminou o teu longo, Roger, tu pode estar utilizando uma barra de proteína. Eu já usei. Sabe? Então, assim, porque aí tu aproveitou a janela, entendeu? Alguns falam, a janela não existe ou não. Existem estudos científicos para janela de absorção de proteína nesse momento. Então, de 1h30 até 2 horas seria o correto de se utilizar proteína pós-treino. Mas tu pode ter depois das 24 horas. Mas aí a gente tá falando em sólidos, no teu omelete, no teu café da manhã, em proteínas maiores, frango, peixe, né? Mas o imediato ali naquela 1h30, essa barra aqui, ela é recover 100%.
E eu acho legal isso que a Mari trouxe, né? Assim, da gente estar na correria do dia a dia, da gente não ter o tempo adequado, né? E isso são soluções que a gente acaba encaixando na nossa alimentação, né? E a Uevo, quando ela veio para o mercado, ela olhou muito para isso, assim, né? Como a Uevo pode fazer parte do teu dia a dia, né? Como a Uevo pode estar na mesa do teu podcast, né? E tu tá ali, né? Que bom Isso que tá. ter algumas gramas de proteína para te ajudar na tua quantidade de proteína do dia. O biscoito ali, vou te cortar, mas o biscoito ele pode ser pré-treino, viu? Porque tem, sim, porque ele tem amendoim e açúcar, tá? Então, ele vem com a proteína, tá? Uma proteína suave, mas vem com fonte de gorduras boas e vem com fonte de açúcar rápido. Então, tu pode estar utilizando como pré-treino. Sair de casa correndo e eu preciso ingerir alguma coisa. Pode estar ingerindo biscoito. Olha, O que é eu legal vou comer disso? então, porque eu vou sair daqui e vou treinar, né? É isso mesmo, já vai comendo Já biscoito. vou pegar um biscoito Agora. O que é Posso legal mesmo? disso? Pode, é teu? Já pega agora. Já pega agora. Porque Eu adoro. Como é que tu falou antes, Graça, que biscoito a gente não... Não divide. É um Cada um vídeo. tem Cada um tem o seu. seu. Cada um tem o seu. Então já pega o meu lá, Graça, que eu vou querer comer. Agora vendo vocês comendo, eu vou querer comer também. Mas Não, tava só de olho aqui. Eu só de olho. Pensei, Vou abrir o meu quando aqui também. qual vai ser o momento que vão me deixar abrir um biscoito? Porque, na verdade, o que a gente busca mesmo é fazer um entendimento de que a gente está construindo aqui uma forma das pessoas verem como vocês começaram nesse mundo, né, e como vocês chegaram agora, fazer corridas internacionais, provas internacionais, enfim. Parece algo muito distante para as pessoas que vão assistir a gente dizendo assim, cara, eu gostaria de começar correndo, mas eu não posso, eu não consigo. Então, o começar é muito democrático, assim, qualquer um pode, né? E aí, o que eu vejo, assim, como, né, corredor amador também, há 6 anos correndo, depois que tu começa a entender as coisas, né? E eu gostei muito do que vocês trouxeram, assim, né? Do que vocês foram entendendo que precisavam melhorar e que poderia fazer sentido para que ficasse mais legal, para ficasse mais divertido. Porque a gente fala, né? Tipo, vou começar a fazer academia para melhorar a corrida, para doer menos, e é bem assim mesmo, né? Quando a gente começa a se preparar, começa a ter menos dor, começa a ter menos lesão. É porque a gente nunca vai... A gente não parte do ponto da onde a gente quer chegar. Né? Sabe? E isso vai acontecendo com o tempo. A gente vai evoluindo. Entendeu? Vai evoluindo. Aonde quer chegar. Então, assim, a gente vai... eu quero correr... Por exemplo, esse ano eu vou fazer minha primeira meia maratona, né? Já tô ansiosa, mas demorou 2 anos pra isso ser estudado, né? Eu já não sou uma adolescente, nem jovem. Então, eu pensei no quê? Não quero lesões. Eu quero continuar correndo, eu quero continuar pedalando, eu quero fazer outras coisas sem lesão. E aí vem a história, né? Como tu tá no meio... Como eu tô no meio deles, né, Marcelo? Então, eu não quero fazer tão feio. Eu não quero só completar a prova. Eu quero completar a prova bem. Né? Então, é real, é verdade. Chegar no final vivo. Quando a gente entra na assessoria, aí tu começa a ver, nossa, fulano, faz tanto tempo e tal. Aí a gente pensa assim, não vou correr mais aqui, vou sair daqui. Primeiro dá aquele ar de intimidação, né? Todo mundo é melhor do que eu, não posso fazer feio, não vou correr perto deles. Teve muito isso quando eu cheguei, nossa, eu vi as pessoas correndo lá na Redenção e tal, na pista, no treino de tiros, a 4 da manhã, e eu pensei, isso aqui, eu nunca vou chegar nisso, né? Mas aí tem o detalhe de que cada pessoa tem uma história, né? Cada talvez um. Tu estava começando numa assessoria, mas ali talvez a maioria já estava na assessoria 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10, né? Claro. E acho que muito desse boom da corrida, que acho que muitas pessoas têm essa percepção que tu tem, mas fulano corre tanto, eu não. Mas eu acho que antes da gente ficar ansioso em relação a isso, a gente tem que pensar que todo mundo passou por um processo antes. Ninguém começou a correr hoje pra estar fazendo uma maratona mês que vem, até porque isso não é saudável. Como tu falou, eu quero terminar a meia maratona bem, tu vai correr depois de 2 anos uma meia maratona. Isso aí. Né? E é perfeito, porque imagina quantas pessoas começam a correr num dia, 1 mês, 2 meses depois, quero fazer meia maratona. Mas isso é muito né? engraçado, porque aí eu vou contar a minha parte da história, que foi quando o pessoal falou assim, eu comecei a correr e tal, e eu disse, não, mas eu não quero só correr, eu quero correr e pedalar. Eu não entrei no triatlon assim, vou fazer triatlon, não. Aí eu disse, não, vou voltar a correr, porque eu corri antes.
Aí tinha uma arritmia cardíaca, enfim, foi tratando, isso foi melhorando e tal. Será que eu posso correr? Aí eu fiz um exame, fui pro Bodanese, fui fazer os exames. Não, Graça, tem aí um caninho a mais aí no teu coração, mas tá tudo certo, tu vai poder correr, pode correr livremente. Beleza, aí vou ter que correr, mas eu não quero só correr, eu quero pedalar. E aí foi quando eu entrei no triatlon, mas quando eu cheguei lá e vi aquela tropa de elite levantando poeira na Redenção, levantando poeira, era sério, assim, meu Deus, eu nunca vou poder entrar aqui nisso. Aí levei aquele choque, aí então teve que, digamos assim, vou ter que lutar por um espaço, mas não era, digamos, ninguém tava nem aí, todo mundo tava correndo o seu, Sim. né? E Cada um olhando pra si. cada um olhando pra si. Aí quando aquilo foi entendível pra mim, né, que tá todo mundo olhando pra si, então eu vou ficar no meu melhor, foi quando as coisas foram estabilizando, eu fui conseguindo me concentrar, entendendo, melhorando, dormindo melhor, vendo o que eu podia melhorar, estudando sobre tudo, entendeu? Pra como aquilo ali ficou melhor. E aí, as pessoas que eram ameaças, tipo, eles eram ameaças, entendeu? Aí eles não viraram mais ameaças, entendeu? Eles viraram aquilo que a gente pode se espelhar, que a gente pode olhar, se inspirar e ver que todo mundo teve uma história que ninguém começou lá em cima. Não. Todo mundo começa do zero. E tem uma coisa que eu sempre falo para aquelas pessoas que têm vontade de começar a correr ou querem, enfim, não comecei ainda, mas existem coisas que a gente não pode fazer. Qual é a dica? Que tem alguém vai querer começar a correr agora, Roger? Começar a correr agora, primeira Depende coisa. da idade, né? Eu acho que assim, que a gente já comentou aqui, a gente não pode se comparar porque a gente não sabe a história do outro. A gente não sabe o que aquela pessoa percorreu e o que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Tu pode ter o teu objetivo, mas aí a corrida, ela ensina uma coisa muito prática. Corrida e pressa não tem nada a ver. Embora tu esteja ali cada vez querendo dar passadas mais rápidas, isso não tem nada a ver com pressa. Então, assim, não se compara, faz o treino, vai no teu objetivo e vive o percurso e cada distância. Respeita a distância, as distâncias, entendeu? Eu vou chegar numa assessoria hoje, eu quero correr uma maratona. Mas tu tem que entender que amanhã tu não vai correr. Tu tem que percorrer esse caminho para poder ter condições de se preparar. Correr 42 é uma prova. Agora, se preparar para o 42 é muito diferente. Né? Então, o ciclo é que ele vai determinar. Só que o ciclo para tu correr uma maratona, tu tem que fazer o ciclo dos 5 km, do 3 km, do 1 km. Então, vive, respeita o processo, a jornada e cada passinho que tu tem que dar. Então, acho que é importante. Isso é muito legal, porque as pessoas dizem assim, tu vai correr 10 de novo. Eu disse, gente, eu não me preparei pra 21. Mas quem corre 10, corre 21, corre 15. Eu disse, gente, não é assim que funciona. Não é assim, eu tenho que me preparar. E aí eles disseram, mas então ano que vem a gente pode fazer a maratona. Eu disse, sim. Existe um preparo pra isso. Porque aquela história, como que tu vai preparar? Como tu vai andar essa maratona? Tu vai andar a maratona? Tu pode completar uma maratona. De que forma? De que jeito? Exato. Né? A gente não quer se preparar de qualquer jeito, né? A gente tem que saber o que vai se alimentar, o que vai suplementar, o que o fisioterapeuta vai falar, o que o teu treinador vai colocar na tua planilha. E eu tive o privilégio de ver vocês fazendo o ciclo de vocês da maratona, né? E assim como o de amigos, né? Da assessoria e de vocês também. Gente, eu ficava apavorada com vocês. Hoje é o longo. Quantos? 34, 35. Meu Deus. E aí aquilo vinha na minha cabeça assim, meu Deus. E todo sábado, e aí tem quantos tiros? Tenho 18 tiros de 1000. E eu, o quê? Como assim? Né? Aquece, desaquece, eu vi aquilo, então eu penso assim, é uma preparação, não é assim, vou me largar aí na cancha reta e vou fazer 42, não funciona assim. E com certeza não funciona assim também, nem no sono, nem no trabalho, nem na alimentação. Vocês se preparam mentalmente para isso, né? Esse mental também tem que estar fortalecido. Então, dica da Mari para quem vai querer começar a correr agora. As meninas que estão te vendo e se inspiram em ti. Então a Mari corre, eu quero correr também. O que tu tem para dizer para elas? Então, como o Roger já falou, paciência. Assim, acho que tem que ter paciência. É muito bonito tu pensar em treinar para uma maratona, pensar em treinar para uma meia maratona, mas tenha paciência. E até a minha história também, além da questão de que eu demorei para procurar assessoria. Outra coisa que, vendo o meu passado, eu sei que eu fiz errado e que eu tenho às vezes até vergonha de contar. Que eu comecei a correr em 2015 e 2016 já fiz uma meia maratona.
né? Eu tava empolgada, enfim, e deixei a empolgação me levar. E em 1 ano já fiz uma meia maratona, imagina. Eu olhando pra trás, eu penso, nossa, eu deveria ter demorado mais, sabe? Eu deveria ter curtido os 5 quilômetros, os 10 quilômetros, pra fazer uma maratona, uma meia maratona melhor, terminar melhor. Eu completei tudo, mas foi muito cedo, né? Muito cedo, então... eu vejo o meu passado e penso, bom, eu deveria ter demorado mais. É o que eu falo para as pessoas, assim, tenha paciência, não tenha pressa, curta distância por distância, treina para fazer uma prova de 5, depois vai com calma para de 10, sabe? E outra coisa que eu acho muito importante se tu quer começar a correr, é tu criar o hábito da corrida. Porque muitas pessoas, porque eu corro 100 metros já parece que eu vou morrer. No início pra mim era assim também, sabe? Pra todo mundo, assim, eu vou morrer. Exato, porque as pessoas não querem passar por esse processo da parte difícil, e né? muito querem velocidade. Não, eu quero velocidade, acelerar. As pessoas são muito... No mundo hoje todo mundo é muito ansioso, né? Total. E eu digo assim, cria o hábito da corrida que depois vai ser uma maravilha. Assim, começa caminhando, correndo, depois a pessoa vai ver que ela já vai conseguir só correr devagarzinho e já vai se sentir, sabe, maravilhosa. E assim, a gente vai evoluindo aos pouquinhos. Então, criar o hábito da corrida, ter paciência, sabe? E eu acho que ouvir o corpo. Assim, doeu, para que pode ter uma lesão, para na hora. Vocês escutam o corpo? Eu escuto. Sim. Até o Paulinho, que é meu treinador, ele tá sempre em cima ali, porque às vezes eu quero, né, como a gente já falou, de dar uma burladinha na planilha, mas não. Ali a gente vai lá, senta, conversa, ele puxa a orelha, não, segura aqui, vai lá, faz. E na real, isso tudo que a Mari falou, essa questão do treinador puxar a orelha, tudo é pela experiência. Tudo que a gente experiencia e que é legal, que é bom, a gente volta a fazer. Então, tudo que tu faz com qualidade, tu vai voltar a fazer. Então, pegando todas essas dicas, pegando todas essas questões que nos afastam de lesões, nos afastam de tudo, nos faz ter uma experiência legal e nos dá a constância para poder evoluir, né, na corrida. Deixa eu fazer perguntas técnicas, que eu adoro fazer pergunta técnica para atleta. Então, como é que vocês fazem a suplementação de vocês para um treino ou para uma prova? Vocês planejam isso como? É a nutricionista de vocês que planeja? Ou é vocês conforme a adaptação? Vocês estão tomando gel de 20 em 20 minutos, de 30 em 30? Como é que vocês temporizam isso para uma prova de 42, para uma maratona? Eu não sei, Roger, mas isso é planejado comigo e com a minha nutricionista muito antes da maratona. Por exemplo, acho que vão falar de maratona, né? Tem meia maratona. Mas é que a maratona é legal. A gente gosta de maratona. A gente gosta. Mas é planejado muito antes, porque tudo que tu for fazer na prova, tu testa antes. Nos teus longões, nesses longões de 30 e poucos quilômetros, de 20 e poucos. Pra chegar no dia da prova, tu tá acostumada com aquilo que tu testou. Primeiro tu testa pra ver se vai dar certo. Deu certo, segue fazendo até o dia da prova, pra chegar lá e saber que vai dar certo. O que a gente nunca faz é testar um gel novo no dia da prova, testar uma forma diferente de suplementação no dia da prova. É como um tênis, é como uma camiseta. Pelo amor de Deus, Exato. gente, não corram com o tênis novo no dia da prova. Exatamente. Exatamente. E eu uso gel de carboidrato a cada 7 quilômetros. É uma coisa que funciona pra mim há muitos anos. Assim, já testei diferente, não deu certo. Então, assim, é experiência e maturidade, né? Tu sabe que aquilo dá certo pra ti. Usa com cafeína, usa sem. Eu uso sem cafeína e intercalo com cápsulas de sal. Cápsulas de sal. E antes de largar, tanto pros longos quanto até pra treinos que nem são tão longos assim, mas pra maratona também, eu como 2 balinhas de palatinose. Tá. Assim, antes de largar, e depois gel de carboidrato a cada 7 quilômetros, intercalando com cápsulas de sal. Isso é bem importante falar. Agora tu falou em palatinose, né? Porque é um carboidrato, é um tipo de açúcar, mas ele é de liberação lenta. Então ele é para ser utilizado exatamente. Palatinose, o único momento de ser utilizado é na largada. Depois disso, tu vai utilizar outros tipos de açúcares. E aí, dependendo se tem problemas
gástricos, né? Tem problema de diarreia na prova, por exemplo, vai focar mais em hidrogel, ou se não tem problema, vai utilizar outro tipo de gel, mas outro tipo de açúcar, e a palatinose é só no início. Então, muito cuidado na hora de utilizar um gel de carboidrato para a prova, não utilizar somente géis com palatinose todo o tempo, porque ele é de liberação lenta. Então, isso não é uma boa estratégia. Então, até para isso, precisa de estratégia de gel de carboidrato, saber qual é o tipo de fórmula, de formulação, qual é o tipo de açúcar utilizado para isso. Então, liberação rápida, liberação lenta, porque a gente tem muita coisa em dextrinas, ciclodextrinas, que são utilizadas e que a gente precisa entender exatamente qual o momento de utilizar o gel determinado. Por exemplo, não é um padrão se utilizar cafeína desde a largada. Por quê? Porque depois que tu começa a utilizar a cafeína, existe uma certa dependência do corpo nessa cafeína, que tu não vai mais poder parar de utilizar essa cafeína ao longo da corrida, por exemplo. Então, a largada não é um bom momento para utilizar cafeína. Tem aqueles atletas assim, eu quero utilizar a cafeína já para dar um boom na largada. Não, gente, é devagar, né? O corpo também pede para te sair acelerando, não em quinta marcha. Tu também sai em primeira, segunda, terceira para a largada. Então isso é bem importante. Legal, Mário, que tu falou dessa palatinose. Para mim, assim, a questão de estar não só na prova, eu acho que o que também me faz estar forte para uma prova é a constância da suplementação da semana, do mês, do ano, né? Eu acho que isso me constrói junto com o ciclo para poder estar bem para performar numa prova. Mas assim, o que eu errei bastante, e aí através do conhecimento junto a um profissional me trouxe. Eu numa maratona, por exemplo, das minhas primeiras, eu usava 2 géis na maratona inteira. Meu Deus. Então, quando eu entendi... Queimava o combustível todinho, reserva apitando e já era. Então, eu não tinha noção que eu tinha condições de ir além se eu tivesse treinado com mais carboidrato, né? Treinado e fazer a prova com aquilo. Então, quando eu entendi, comecei a testar mais a ingestão disso durante o meu treino, eu vi que os meus resultados eles começaram a crescer naturalmente, né? Porque tu tá fazendo a gestão correta pelo gasto que tu tá tendo. Então, esse foi um ponto assim chave para mim, né? E até agora na maratona de Porto Alegre, em alguns longos, eu justamente acordo mais cedo para testar algumas situações. E na maratona de Porto Alegre, nos longos do mês que antecedeu, eu estava usando a proteína como pré também. Eu fazia o meu café, dava mais um tempo, porque eu sabia que eu ia ter um gap maior da largada. Certo. E aí, então, como o shake do Evo ele é de rápida absorção, eu tomei meu café em casa, meu pão com ovinho, né, tranquilo. Aí, faltando uns 45 minutos ali pra largada, eu tomei um shake. E fiquei super bem, assim, super bem. Então, foi isso tudo eu treinei. Tomava uma dose com água. Com água. Eu gosto com água, até porque ele é bem espumadinho, né? Então, a minha dica é até bater com um gelinho, se tiver condição, que fica top. Mas assim, então tudo isso é treinado, né? Então, a ingestão dos carboidratos, o que tu vai fazer no pré-prova e também a reposição de eletrólitos, né? Como eu treino com a minha garrafinha, eu também tento de alguma forma adaptar isso para a prova. Eu sempre pesquiso como é que é a hidratação das provas, como é que eles trazem a água, né? Porque provas internacionais é um copo aberto, geralmente é assim. Sim. Né? Não é uma regra, mas geralmente. Aí as provas aqui do Brasil são geralmente fechadas. São fechadas, ou aqui a maratona de Porto Alegre é bom que é um copinho fechado, mas tem outras provas que é uma garrafa. Sim. Né? E aí então tu não quer ter surpresas durante a prova. Exatamente. Então, eu já tenho que treinar também, colocar o eletrólito na garrafa ou no copo. Viu como é o cara da elite é diferenciado, né? A preparação até ele vai saber até como chega a água nas garrafas na prova. Mas eu acho que é legal isso. Demais. É legal a gente pensar isso porque é trazer pra vida, né? Quando a gente começa a fazer uma coisa que antes a gente não fazia ideia que ia chegar tão longe, né? Eu acho que isso é uma coisa de todos nós, assim, que começamos a correr, a gente não fazia ideia de quão longe a gente ia ir, né? As pessoas, eu gostei muito do que tu falou, Roger, de comparativo, né? As pessoas dizem pra gente assim, não vou começar a correr porque eu não corro que nem tu, né? Vocês devem ouvir muito isso, né? Vocês correm um monte, já eu não vou conseguir correr que nem vocês. Então já tem essa comparação de início que faz as pessoas já não quererem começar.
Mas depois que tu começa, e tu começa a não se comparar, mas sim se inspirar, e aí é a pergunta que eu vou fazer para vocês, de em quem vocês se inspiram, né? Mas para completar assim, o pensamento, a gente começa, constrói o que a gente precisa para ir se melhorando e vai se testando algumas coisas de forma assim empírica, né? Porque a Mari falou lá, fazia as coisas dela em 1 ano, correu uma meia maratona, a cabeça da pessoa. Cabeça da pessoa. Faria tudo diferente. Eu levei 3 anos para correr a minha meia. E a gente vai testando coisas assim, né? Mas hoje vocês, né, já estão num nível bacana com as provas internacionais. Em quem vocês se inspiram hoje? Quem vocês olham? Caramba, esse cara, essa mulher, né? Quem hoje vocês olham assim, nossa, que legal. Como ele consegue fazer de um jeito leve, como ele consegue fazer de um jeito quem são as pessoas que inspiram vocês hoje? Eu me inspiro muito, assim, eu gosto sempre em muitas pessoas, né? Mas principalmente eu gosto de me inspirar nos amigos que estão com a gente, correndo ali todo sábado, porque são pessoas que, assim como nós, trabalham muito, que não têm a corrida como profissão, mas que trabalham muito, que têm família, muitos têm filhos e mesmo assim conseguem fazer toda uma logística na sua vida para conseguir treinar. E abriram concessões. Exatamente. E conseguem seguir a planilha de forma muito regrada, treinam direitinho, cuidam da alimentação. E eu gosto muito de me inspirar nessas pessoas porque eu me identifico muito com elas. Além de serem meus amigos, estarem ali treinando comigo, a gente troca muita ideia, são pessoas com as quais eu me identifico. Por exemplo, eu gosto muito de seguir contas de influenciadores, de atletas profissionais, de acompanhar, mas inspiração pra mim vem de pessoas que estão ali comigo todos os dias treinando na pista, nos longos, às 6 horas da manhã. São os meus amigos, assim, sem dúvidas. Sabe que acho que faz umas 2 semanas, né? Eu tava correndo, acho que faz 2 semanas. E aí o Foco Radical tirou uma foto minha na frente do Roger. E eu disse assim: o único momento em que estarei na frente do Roger em uma foto. Que legal. Né? Assim, esse é o único momento que vocês verão eu na frente do Roger. Né? Aqui na foto. Mas tem, né? Eu eternizei. Tem, é legal. E na real é bem isso que a Mari falou, porque claro que a gente tem os nossos ídolos em diversos esportes, né? Eu acho que tu pode trazer ícones, né? Eu gosto muito, por exemplo, do Senna, por exemplo, é um cara que, né, ele tem um legado que é imortal, né? A gente sabe disso. Mas assim, no dia a dia tem os treinadores, tem os colegas, inclusive eu tô com 3 pessoas aqui que me inspiram, né, conversando, então acho que sem demagogia alguma, porque são pessoas que vivem e buscam que nem eu, né, tem os seus trabalhos, tem as suas obrigações, então a gente quer performar no esporte, mas tem que performar em casa, no trabalho, na vida. Então, e a gente cobra demais. Exato. Tem que performar em tudo. Mas é isso aí, eu acho que assim, porque quando tu vence um objetivo, quem é que vai estar no meu lado? Vai estar aquelas pessoas que estão ali, né? Que eu consigo tocar de fato, todos, né? Todos os dias. Então vai naquele staff que construiu o ciclo comigo, nos amigos que correram comigo ou que torceram por mim, familiares. Eu acho que essa é a maior inspiração, né? Então, uma coisa que eu sempre faço nas maratonas, eu escrevo no meu braço todas as pessoas, equipe, enfim, todo mundo. Eu escrevo o nome delas. Olha que massa. E aí eu... Gostei dessa ideia. Assim, quando eu penso num momento de dificuldade, eu vou lá, olho pro braço, sabe? Então, tipo, pô, essa pessoa tá torcendo por mim. Eu até me arrepio de falar, mas enfim. Esse é o mental. Uma situação... Ensinou mental. É assim, nutrindo o mental durante a prova. Dá 1 quilômetro pra cada pessoa. Dá 1 quilômetro pra cada pessoa que tu gosta, que tá contigo, que treinou contigo, que acordou cedo na chuva pra treinar contigo, ou que te ajudou no jantar pré-treino. Então, assim, são muitos detalhes, mas eu acho que a inspiração maior é quem tá bem perto de ti.
Exatamente. Que bonito. Viu? Achei lindo. Me emocionei. Isso que, não, é bem emocionante. E a gente tem um grupo, né, da nossa assessoria que é um bullying infinito, né? Mas É maravilhoso. Mas ele é maravilhoso, entendeu? É um bullying infinito. O Roger nunca sofreu bullying lá, entendeu? Não, eu sofro, assim, não pode Tu gritar. nunca sofreu bullying naquele grupo. Nunca precisou de bullying. Mas o Roger tem muitas figurinhas nunca dele. precisou de mentoria MP, nada. Mentoria Marcos Paulo nunca precisou. Tá sempre lá é sempre tipo assim, referência, ídolo, fenômeno, referência. Esse é como ele é chamado no grupo, entendeu? O resto tem muitas figurinhas, mas são boas figurinhas. São boas. Mas eu digo assim, quem entre amigos, né? Geralmente quando tu sofre bullying é porque a pessoa realmente gosta Claro. de ti. Com Entre amigos. certeza, com certeza. E É um a bullying pessoa- forte, mas eu digo É uma sempre- falsidade ao contrário, né? Ela É. tá fazendo um deboche, mas a pessoa te ama. Mas eu sempre digo assim, ó, tem que ser muito forte pra aguentar aquele grupo. Entendeu? não. Que o bullying é violento, é 24 horas. Tu postou no story em 5 minutos, já tem uma figurinha tua, é um bullying terrível, entendeu? E não importa o que for. Tipo assim, Aham. errou. Paulinho, treinador de corrida e de figurinha. Então- Exato. A gente brinca, né, que eles têm muito tempo. Muito eu não sei tempo. como ele tira tempo pra fazer tanta O figurinha. pior de tudo é que figurinhas não tem. boas. O pior de tudo é que não tem tempo. E figurinhas excelentes. É que isso é importante na vida dele, isso é importante pro trabalho dele, entendeu? As Não, figurinhas, o bullying, Claro, os atletas manter dele. o grupo ativo, relacionamento. divertido é importantíssimo. Mas esse ponto até trazendo O a brincadeira do bullying, mas a conversa com o treinador é algo muito legal. Eu acho que essa troca, não só com o treinador, pode ser com o físio, com a Nutri, tu tem que ter essa troca. Porque essa pessoa ela tá montando um plano para ti, ela tá montando uma estrutura para vencer junto contigo. Então, se tu não tiver a troca, não tiver o retorno, de nada adianta, né? Então, tipo assim, muitas pessoas às vezes me perguntam: tu foi lá em fulano de tal, ele é bom? Ele é bom, eu fiz o que ele me pediu? Claro que ele é bom. Como é que eu vou definir se uma pessoa é boa, se ela não é, se eu não fiz o que ela me pediu? Então, cara, faz o que ele te pediu. E esse relacionamento tá ligado com isso, com essa brincadeira. Mas assim, na hora da troca, faz o que a pessoa te pediu, né? Vai prescrever lá uma dieta. Ah, a não pessoa deu tem que- certo, mas seguiu? Tu seguiu? Não seguiu. Exato. Seguiu o que eu achei que era interessante. Bom, mas então... Não, Porque seguiu, tu tá não funciona. pagando, né? É isso que eu Então penso. faz que nem a assim. Mari, faz 21 sem orientação nenhuma, entendeu? Não, e tudo no esporte é maturidade, né? Porque Nossa, assim, muito. depois que a gente... Enfim, a gente já corre há muito tempo e cada dia que passa tu aprende uma coisa nova, tu ganha maturidade, sabe? Assim, até hoje a gente tá aprendendo. É o E quê? uma das coisas é essa questão de treino, por exemplo. O treinador vai te passar a planilha, e eu sei que o Roger também. A gente é muito disciplinado Exato. com a planilha. Eu não faço 1 quilômetro a mais, nem 1 Eu quilômetro não a menos. faço 10 porque- metros a mais. É, Eu porque dou eu já pause na aprendi. hora. Eu aprendi. Sabe, eu isso. já tenho essa maturidade de que se é pra fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Exato. Entendeu? Tem dias que eu tô com energia sobrando pra fazer mais, mas eu não faço porque eu sei que pra alcançar o objetivo que eu quero, eu tenho que fazer exatamente, tenho que obedecer o meu treinador, a minha Nutri, o meu fisioterapeuta. Sabe todo mundo. que há 2 semanas eu tenho rendido mais na corrida, né? Agora com o frio eu fico ranzinza pra pedalar, então eu não acordo tão cedo e eu prefiro correr um pouco mais tarde. Então o que tá acontecendo? Se eu tô dormindo no mesmo horário, né, que eu costumo dormir 9 horas da noite, 8h30 já tô na cama, 9 horas tô dormindo, eu não tô acordando às 4, eu tô acordando às 6, 6h30. O que tá acontecendo? Eu tô descansada. E aí, então, aquela história, o que tá acontecendo, cara? Você tá tomando o quê? Tá fazendo o quê? Não, tô dormindo. Ninguém vai acreditar, né? Só nós. Eu tô dormindo, e aí eu tô fazendo o quê? Tô performando melhor. Tô performando melhor porque eu tô dormindo melhor. Mais glicina, as proteínas estão no lugar, antes de dormir tomo proteína, vou regenerando. Boa. 100%. Então, é o sono, é só o tão sono. importante. Poxa. É tão importante quanto a alimentação, treino. Nem existe Né? atleta sem descanso. Gente, Faz parte do treino. Tem que começar pelo Descansar. básico. A gente não pode... Banheiro de gelo, etc. Começa pelo básico. Faz o básico, que é vamos treinar, dormir e comer. Isso. Tá? E aí vamos abrir o leque. É só raciocinar um pouquinho. Se o atleta de elite é pago para descansar, então o descanso vale muito. Descanso é treino, né? Clichê, mas tem que ser dito. Ele treina, a gente também treina. Aí a gente toma banho e vai trabalhar. Aí ele toma banho e descansa. Ele toma banho e dorme.
Porque é muito importante o descanso. Sim, é óbvio, é dali que vem. Recuperação, né? É dali que vem o recovery do atleta. Tem muitas pessoas que romantizam essa coisa de dormir pouco, ser muito produtivo. Muito. Isso, a gente tá nessa geração de ultraprodução. Dormir workaholic, trabalho muito, Pra que quase não dormir, né? durmo. Pra que dormir? Perder tempo dormindo. É isso. Mas eu acho que é legal, assim, quando a gente olha pra isso, a corrida nos ensina sobre disciplina, né? Total. E resultado vem sobre disciplina, né? Então a gente vive um momento que é muito sobre como é legal ser rebelde, né? Mas aí quando a gente vai pra corrida, a gente vê que, cara, não dá pra se rebeliar contra a planilha porque vai dar ruim, né? Exato. Então a disciplina que a corrida ensina, ela traz para vários outros ambientes da vida, né? Outros momentos da vida, outros cenários da vida, né? Funciona da mesma forma para os estudos, né? Se disciplinar com os estudos, vai ter bons resultados também, né? Se disciplinar com as atividades do trabalho, também vai ter bons resultados. Então, a corrida para mim, e as pessoas, sempre que eu falo a respeito, a corrida me ensinou muito mais sobre disciplina do que qualquer outra coisa, né? Sobre como a disciplina faz com que os resultados venham em qualquer momento da vida. E isso é uma coisa que para mim pega bastante. Então, assim, esse teu gancho da disciplina, Roger, eu acho muito legal. E acho para quem está assistindo a gente aí, desse início da corrida e tudo que vocês vão ter vivendo a corrida, vivendo... O legal da corrida é as provas, tá, gente? É aquela coisa assim, depois da prova tem a banana, depois da prova tem as coisinhas legais lá pra gente consumir. Mas a corrida, ela vai te ensinar uma coisa muito bacana, que é a disciplina, agenda, né? Planilha, coisas que, tipo assim, parecem meio técnicas, né? Mas é uma coisa que muda a vida da gente e traz uma visão muito legal sobre a gente, né? Muda a nossa vida, mas traz uma visão sobre a gente, é transformador. Essa é a palavra. Mas é muito legal, não sei vocês, mas eu amo olhar o Training Peaks e ver quais são os próximos treinos. Eu amo. Eu amo seguir a planilha como se eu seguisse compromisso de uma agenda. Tipo assim, ai que lindo, olha a planilha. E se não tá lá, a gente já fica nervosa, já manda uma mensagem pro coach. E a gente fica orgulhoso com a gente mesmo, né? Total. Essa semana eu levo estrelinha, foi bem demais. A gente quer que fique tudo verde. Exato. Fiz o pace certinho. A questão da disciplina que tu mencionaste, pegando um paralelo com outra geração, ou a geração que a gente vive, né, que às vezes pensa que a disciplina pode ser uma coisa que te fecha muito, porque tu tem que te entregar, papapá, mas a grande verdade é que a disciplina, ela é libertadora. O cara que tem disciplina, Tem liberdade. ele tem liberdade para conquistar, para fazer, para construir. Porque é isso que vai te levar a fazer um ciclo, a sair do 5 pro 10, a se alimentar melhor, a estar mais disponível para estar com a família, com saúde, e a tua família começa a te enxergar não só vencendo na corrida, mas vencendo no trabalho, em casa, com saúde, e tu inspira essas pessoas a também consumirem saúde. Tu vira um modelo. Exato. Um modelo que deu certo. E isso é muito bom. E as isso pessoas é muito te bom. ajudam, né? Elas Exato. dizem assim, final de semana, quanto tu vai fazer final de semana? Exato. Né? As pessoas começam a se organizar para poder... Pressão. Pra te poder fazer o teu treino também. Eu acho que isso é legal. Quando a gente traz isso pro meio da vida da gente, assim, as pessoas na nossa volta vão nos ajudando também. É legal. É bem Muito. legal. Não, isso ou, por exemplo, a pessoa já tá acostumada. Roger, já correu? Não tem isso assim? Já correu hoje? Não, meu pai, minha mãe, a gente se liga quase diariamente, assim. E aí, correu quanto hoje? Mas tu já não tinha que ter corrido? Não, peraí, velho. Meu treinador é o Paulinho. Tô olhando a planilha aqui, Não, filho, mas correu demais. Mas naquele sentido de apoio, entendeu? Não, total. Então, Todo mundo já treinou aqui hoje? Sim. Já, Não, dos eu vou treinos treinar depois. já fiz o treino hoje lá com o físio.
Eu ainda tenho treino de corrida no final da tarde. Temos. Viu? Eu vou Hoje treinar no tem final da folga. tarde. Inclusive, a gente falando dessa questão das pessoas já saberem que a gente corre. Hoje mesmo, eu peguei um elevador com um vizinho meu. A primeira coisa que ele perguntou foi: já correu hoje? Um vizinho, porque ele tá tão acostumado a me ver saindo pra correr de manhã cedo. Eu falei: não, hoje eu fiquei dormindo, mas eu vou final da tarde. É muito legal isso dos vizinhos do prédio, né? Deles perguntarem assim, já correu, já pedalou e tal, que vê saindo com a bicicleta 4h30 da manhã, né? Exato. Na verdade, 7h30 eu tô voltando e ele pergunta, já pedalou? Eu disse, já, que horas tu saiu? Então aquilo fica gravado pra ele, porque não é um hábito, não é normal, né? Pra isso tão cedo, mas depois é como se tivesse um certo grau de admiração. Exato. Né? E aí, então, isso é bom pra ele e pra gente também. Então, isso também vira estímulo. Sou uma, digamos, pelo menos sou uma referência boa no prédio. Né? Não fica incomodando, eu sou uma referência no prédio. Gente, deixa eu perguntar pra vocês, não sei se o Marcelo tinha um negócio pra perguntar, alguma coisa? Não, só. Deixa eu perguntar pra vocês, falando aqui do podcast O Evo e falando muito sobre proteína, mas falando sobre carboidratos, a gente gosta muito do público de endurance, gostamos de todo o público esportivo, mas o endurance faz muito nossa frente, provavelmente porque, né, Marcelo, somos corredores, somos atletas de resistência, de endurance, então isso fica muito na nossa veia. E eu queria saber de vocês como vocês colocam a proteína dentro da rotina de vocês no dia a dia, entendeu? O Roger, por exemplo, já falou que ele gosta de colocar o Evo antes do treino, coloca a proteína do treino e se sente bem. Qual é o momento que vocês costumam utilizar a proteína? Bom, proteína de forma geral, eu uso em quase todas as refeições. Assim, só no pré-treino, não muito, que eu já testei, não funciona pra mim, que funciona um pãozinho com mel, ali um pedacinho bem pequeno de queijo, mas fora isso, todas as minhas refeições têm proteína, assim, no pós-treino, no almoço, no lanche da tarde e no jantar, assim, todas elas. Para mim é muito semelhante também, a proteína ela tá presente em todas as minhas refeições, de forma de suplementação, eu sempre geralmente tenho 2 turnos de treino no dia. Então eu sempre utilizo de intra e às vezes até de pós também. Então o lanche da tarde também eu gosto de com uma fruta junto com um shake ou junto com uma barrinha. Então ou fazendo algum tipo de receita junto, né? Quero saber sobre isso. Agora essa é a minha próxima pergunta. Eu quero saber de vocês uma receita com o Evo. Eu posso agora, começar? na hora, vai começar. Uma receita com o Evo. A que eu mais faço de pós-treino é leite com o meu preferido, que é o de morango. E eu bato com alguma fruta. Geralmente é banana ou até mesmo moranguinho. Mas eu já aprendi recentemente. E o tal do bolinho com o Evo, que eu tô louca pra fazer o bolinho de micro-ondas. Que eu adoro essas receitinhas de micro que até a Nutri pode ensinar melhor, porque eu tenho medo de faltar algum ingrediente na receita errada. O bolinho de micro-ondas, como é que eu costumo fazer? Vamos aqui mostrar. Então, eu pego uma caneca grande, né? E coloco um ovo, uma colher de farinha de aveia, uma colher de Evo, tá? Não coloco todo o saquinho, coloco uma metade mais ou menos da monodose, e uma banana esmagada. Tá? Misturo ali nessa caneca grande e uma pitadinha de fermento. E aí, então, se for pro micro-ondas, vai ser 2 minutos. Se for em forno, 18 minutos, mais ou menos, dependendo do forno, já pré-aquecido em 180 graus. Perfeito. Prático. E as barrinhas, eu tenho sempre na bolsa. Porque meu trabalho exige que eu fico muito na rua. Então, e eu não gosto, assim, de ficar comprando lanches. Pela questão também de treino, a gente... De prático, né, também. Exato, e a gente tem tudo regrado com a alimentação, porque como a gente já falou, é importante pra quem treina. Então as barrinhas, essas aqui estão sempre na bolsa comigo. Aí bate a fome, eu sei que ali eu vou pegar um lanche que vai ter proteína, vai ser saudável e vai ser prático. Eu gosto de fazer tipo um sorvete com banana junto. Eu sempre tenho algumas bananas no congelador, então se eu tô em casa é mais fácil de fazer, né? Então eu no mixer eu bato a banana ali, coloco um sachêzinho do gosto que eu preferi. Geralmente acho que o de chocolate de baunilha ficam melhores. Boto também uma colherinha de pasta de amendoim junto. E aí aí mexo junto. E aí quando eu tô um pouquinho, se eu tenho mais quilometragem na semana, eu até boto
leitinho ali junto. Leite em pó, bota um pouquinho de água. Exato, um pouquinho de água, bato ali, fica um sorvetinho, joia. Pode botar leite de coco, a dica Também é bom. Mas geralmente é a banana, uma colher de pasta de amendoim e o shakezinho ali, o Evo. E aí, fica muito bom. Muito bom. E o iogurte com shake também é eu botar água, botar o iogurte no lugar d'água, não tem erro. Iogurte com Evo e granola. Eu adoro. Tá me dando fome. Se tá dando fome, vamos encaminhando pro final, Graci. Vamos. Foi um bate-papo muito legal. Ouvir vocês, ouvir as experiências. Eu acho que o que mais o Evo deseja com o EvoCast é trazer as experiências, né? Compartilhar experiências com quem está conectado com o Evo e quer começar de alguma forma, né? Então, para finalizar, assim, o que eu ia pedir para vocês? Dica. Qual dica que vocês dizem para começar? O que fazer? Aí vai vir a dica da Graci, vai vir a dica de vocês também. Todo mundo vai dar dica aqui do que fazer para começar. Procure uma assessoria de corrida, uma nutricionista. Não faça como eu, que demorei muito tempo. É importante, gente, é importante mesmo, assim, porque a gente precisa saber o que fazer. Assim, e fora isso, também tudo aqueles outros detalhes que a gente falou, assim, de paciência, né? Espere criar o hábito da corrida. A gente tem que ser constante também para conseguir evoluir. Ninguém vai evoluir do dia para noite. São coisas muito básicas, mas que realmente faz muito sentido se a gente seguir esses conselhos, assim. Exato. A dica que eu dou é a gente pensar na palavra e nas ramificações de experiência, né? A gente busca para tudo, para qualquer coisa, uma boa experiência. E para isso a gente ramifica. Então, buscando a informação. Busca a informação. Então, a gente vive num mundo em que tem muita informação, mas nem todo mundo aproveita elas, né? Então, a gente buscando a informação nos meios corretos, seja numa assessoria, seja num profissional de nutrição, no fortalecimento muscular, na fisioterapia, enfim, busque isso, né? Tem muito aí. Então, faça isso, não tenha pressa, viva o percurso, aproveite ele e, naturalmente, a tua vida útil na corrida não vai ter fim, não vai ter um prazo que vai se esgotar. Se eu fosse dar uma dica, eu diria que primeiro passo, né? Acredite em si mesmo, né? A primeira coisa, acredite que você pode, né? Não, eu posso correr, né? Não preciso olhar para os outros e ter medo dos outros. Então, acreditar em si. Depois que tu acreditar em si, tu pode pensar, bom, se eu não consigo correr, aquilo que a gente estava falando, se eu não consigo correr, eu consigo caminhar. Então eu começo caminhando, correndo, até eu só conseguir ficar correndo sem precisar caminhar. E se precisar caminhar, isso não é uma vergonha, né? Então a gente pode continuar. Qualquer corredor que a gente converse vai dizer a mesma coisa, não importa quantos quilômetros tu vai fazer ou tu consegue fazer, o importante é que tu tá em movimento. Exato. Então a minha dica é movimente-se. Isso. Depois disso, de começar a se movimentar, tu vai sentir a necessidade. Preciso de uma orientação, preciso de uma assessoria, porque eu quero melhorar. Então é nesse momento que tu pensa assim, quero melhorar ou quero ficar só nisso? Não, eu quero melhorar. Então eu vou para uma assessoria. Mas quero melhorar um pouco mais. Então eu sei que para melhorar um pouco mais, eu preciso perder peso, né, ou ganhar peso. A gente não sabe, então eu vou para nutricionista. Olha, eu tô vendo que tô correndo mais, preciso de um cardiologista e vamos ver como é que tá meu coração. Então tu vai indo por etapas, não precisa com os dois pés entrar com todos os profissionais, apenas comece a se movimentar. Primeiro, movimente-se. E aí tu vai vendo as necessidades, sem precisar acelerar, sem precisar ter vergonha, sem precisar que o mundo te intimide. Basta acreditar em si mesmo. Posso dar só mais uma dica? Que tu falou da questão de não ter vergonha de caminhar. Acho que é muito importante essa questão que a gente estava falando. Não se compare. Não se compare. Cada pessoa tem uma trajetória, cada pessoa tem um histórico, cada pessoa é uma pessoa. Assim, com as redes sociais, todo mundo postando seus tempos. Vitória pessoal. Isso é opressor, ver aquela história do Strava e tal. Tem gente que apaga ali no Garmin, apaga a velocidade média e deixa só a mínima, máxima que alcançou, entendeu? Sim. Gente, e tu olha a opressão que isso causa.
E isso gera muita ansiedade nas pessoas. Eu também, se a fulana pode, já tá correndo assim, eu também posso logo. Gente, Não. cada pessoa é uma pessoa, não se compare, não tenta fazer mais do que você consegue, porque a conta chega. Exato. A conta E chega. o pace, né, a velocidade, ela não define o corredor. O corredor é aquele que se mental. movimenta. Ele se movimenta. Exato. Então, é É o primeiro aquele- passo. Ele dá o primeiro passo. Exato. O primeiro passo é movimento. Exatamente. Então, vai construindo. Independente do esporte, né? Exato. É movimento. É movimento. Isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, Mari, Roger. Eu que agradeço. Obrigada, gente, pelo convite. Prazerzaço esse bate-papo com vocês, foi realmente incrível. assim. Maravilhoso. Foi uma aula aí, É. estar com os amigos e privilégio a gente trocar essa ideia. Que bom, gente. Legal, então aguardamos vocês aí no próximo EvoCast. E se você está assistindo esse finalzinho aqui e ficou com vontade de, quem sabe, fazer parte dessa bancada e bater um papo com a gente, por que não, né? Quem sabe você pode ser o próximo corredor, lutador de jiu-jitsu, jogador de tênis, ciclista, nadador ou qualquer pessoa que queira começar a fazer alguma coisa de movimento na vida. Pode ser, quem sabe, aí aquela pessoa que caminha no final de tarde e quer vir aqui contar pra gente como é que começou a caminhar. Quem sabe pode ser você o próximo a estar aqui com a gente, né, Graça? É isso aí. O importante é se movimentar. O movimento para a evolução. Isso aí, gente. Obrigado de coração. Obrigada. Valeu. Adorei. Valeu, Zaço. Aí, gente. Ai, adorei. Ai, vamos comer. Eu fiquei preocupada com medo de comer.